Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tayana e estou aqui para acompanhar a interação de vocês aí no chat. Mande pra gente as dúvidas, professores, alunos. E vocês também podem acompanhar aí as novidades, estúdios novos, o que está acontecendo aí, que tem de novidade para o terceiro bimestre, lá no nosso Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM. Língua Portuguesa, CMSP_EM. Será um prazer, já tivemos várias interações, já brincamos bastante hoje no nosso Insta. Foi um prazer para quem já passou por lá e deu um oi pra gente. E vamos de aula hoje porque o tema é artigo de opinião, mas hoje com ele, professor Mauro Marcel. Olá, queridíssimos estudantes do estado de São Paulo, do Brasil, do universo, dos universos paralelos, dos multiversos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula, e olha, não é uma aula qualquer, hoje estamos estreando estúdios novos, na aula de língua portuguesa, nossa, aqui é bacana a terceira série, olha, estou me sentindo bem localizado, bem vestido, olha, mas tá bonito, olha, caramba, de outro lado, tá bonito. Eu vou parar um minutinho dessa aula para falar desse lugar. Nossa, muito parabéns à produção, porque hoje estamos bem localizados. Olha só, gente, a aula também é importante, merece. Para você que está chegando agora, às vezes você era de escola particular, está chegando na escola pública, às vezes você ligou no canal, tá vendo? Eu sou o professor Mauro Marcel, professora Tayana, somos professores de língua portuguesa, a equipe de língua portuguesa do ensino médio aqui do Centro de Mídias, tá bom? E estamos aqui para ajudar vocês, apoiar o professor, apoiar a escola e ajudar você a conquistar os seus sonho, o seu projeto de vida. E hoje é muito importante porque vamos falar de artigo de opinião, mas olha, vamos falar de Enem também. Por quê? Porque, é claro, no Enem não pede artigo de opinião, pede um texto dissertativo argumentativo. E qual é a diferença entre um artigo de opinião e um texto dissertativo argumentativo? Vamos falar sobre isso hoje, mas antes de mais nada... Aliás, eu até convidei o pessoal da segunda série, agora há pouco, para acompanhar esta aula, porque se você não viu a aula da segunda série, a gente falou de debate, temas polêmicos, e esta aula é uma espécie de desmembramento, mas você consegue acompanhá-la de boa. Então, eu estou falando isso para você pegar o caderno e anotar, porque hoje é uma aula de retomada, hoje, quinta-feira. Semana que vem começamos com o caderno Aprender Sempre. Mas hoje vamos retomar alguns assuntos e falar de um assunto muito importante, porque daqui a 4 meses, bom, termina a escola para vocês, hein? Terceirão, vamos embora? Mas vamos embora com muitos desejos, muitos sonhos e muitas conquistas, e o Enem está chegando. Então a aula de hoje é específica para isso. Professora Tayana, quais são os objetivos da aula de hoje? Então vamos lá, né, os objetivos da aula de hoje. É o artigo de opinião propondo um tema. Revisar a estrutura do texto dissertativo, argumentativo e a partir de textos motivadores propor a elaboração de um artigo de opinião. Gostei desses textos motivadores, interessante, hein? Textos motivadores. Então, ao final desta aula, a gente vai propor para que vocês façam um texto dissertativo, argumentativo, um artigo de opinião. Manda para a gente, encaminhe para os professores, encaminhe para os amigos, publique nas redes sociais, vamos ler isso aí, tá certo? Mas antes de mais nada, uma pergunta para vocês, interação agora, 1 minuto, responda. Em sua opinião, qual será o tema da redação do Enem deste ano? Caso você não saiba, todo ano tem Enem e todo Enem tem redação. E toda redação tem um tema. Qual será o tema deste ano? E por que logo este tema? 1 minuto, já voltamos. Qual será o tema deste ano
da redação do Enem. Então, vamos até lá ver as interações de vocês, perguntar para a professora Tayana. Professora Tayana, então, de acordo com as nossas interações, o que o pessoal respondeu aí neste momento? Ver aqui, professor Mauro, quais são as respostas. Gente, teve uma participação tão fofa da professora Ana, que eu vou ler, né? Por não favor. tem como não ler. Ela fala, vocês merecem um lugar especial como esse. Gente, amo. Aqui tá indo. A gente está tentando. A gente está tentando explorar todas as possibilidades aqui do estúdio, verdade, tá certo? Né? Estamos então, aqui. Vamos lá, os assuntos então. Pandemia. Covid-19. Sim. Olimpíadas. Vacinação. Vacinação. Pessoas afetadas pelo Covid, a Rebeca. Olha, bacana. Mais de 500 mil mortos. Voto impresso? Voto Eita, impresso. Boa noite. E aí, Boa noite. E aí? Então, gente, olha só. Antes da gente continuar com esse debate, eu queria propor mais uma pergunta para vocês. Desta vez, em 30 segundinhos, respondam. Está na tela a pergunta. Em sua opinião, o que faz um assunto ser tão importante, um assunto tão importante, a ponto deste ser o tema da redação do Enem? Ou seja, por que você acha que um tema... Por que esses assuntos que vocês escolheram agora? Por que você acha que um assunto merece ser debatido por cerca de 6 milhões de estudantes numa prova? 1 minuto, a gente já volta. Então, vamos às interações aí dos nossos alunos, professores. A gente tem aqui a Rebeca falando que o tema afetou o país de alguma forma, né? Eu achei interessante também a professora Soraya, que acabou de falar assim, que através da redação é possível observar como os jovens estão pensando. E voltando para a pergunta, né? Fala que é um tema de grande interesse, de muitas pessoas, para que haja reflexão sobre o tema. E pensando nisso, gente, eu quero só fazer um adendo aqui, para que a gente pense quem elabora, né, a prova aí do Enem, quais são as instituições envolvidas. Por isso que a gente até, em algumas aulas eu falo, olha, no texto dissertativo argumentativo, não precisa ser uma questão polêmica necessariamente, tão polêmica como algumas que vocês colocaram aqui, né, polarizadas até. Então isso tende a não acontecer numa redação do Enem. Então a gente precisa pensar em um tema que abranja sim a todos, mas que também não seja um tema que caiba polarização, sei que vocês me entendem, né? Então, pensem em temas que abranjam aí todos os aspectos, mas que não causem certa polarização, porque isso, com certeza, será evitado na redação do Enem. É importantíssimo o que a professora está falando, porque eu estou em qual câmera? 1, 2, 3, nossa, tá maravilhoso aqui, acho que eu cheguei numa câmera aqui, acho que estou aqui, aê, cheguei. Então, o que acontece? É tão importante a gente pensar sobre isso, porque envolve o próprio ato de fazer a prova. Então, a próxima pergunta que eu quero propor para vocês, mas eu quero responder junto para que a aula seja mais dinâmica, vou colocar na tela e vou respondendo à medida que os professores vão compartilhando as suas respostas conosco. Vou falar mais uma. A pergunta é, o que é o Enem? Então, compartilhe conosco e aí a gente vai respondendo aqui enquanto vocês respondem conosco. Já podem... Isto. Opa, vamos lá. Eu achei interessante professor Mauro, os impactos da pandemia na educação brasileira. Os impactos da pandemia na educação, perfeito. É um bom tema, um bom tema. Leva vários aspectos, né? Sim, mas antes, olha só, o que é o Enem? O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Uma resposta, uma pergunta que parece óbvia, uma resposta que parece óbvia, mas é algo muito importante. Porque o Enem começou
como uma prova simplesmente de avaliação para melhorar o ensino médio. Não valia vestibular, não valia bolsa, isso, se eu não me engano, 98, 97... 42 questões? 63. 63? 63 questões, Tá. 63 questões. E aí, em certo momento, a prova começou a valer vagas em universidades federais, se ampliou, começou a dividir em habilidades, e é aí que nos interessa. Se você quiser, e você tem que querer, mas se não quiser, mas então, assim, se você quiser saber mais do Enem, pesquise com relação às habilidades que são cobradas na prova. Porque aí você vai estudar com mais objetividade. Por exemplo, todo ano cai uma questão lá que envolve variação linguística. Por quê? Porque tem uma habilidade específica cobrada nesse sentido. Todo ano tem um gráfico que mistura com algo de linguagens, porque é cobrada uma habilidade específica. Ou seja, pesquise na internet sobre quais as habilidades que são cobradas no Enem e estude com foco nessas habilidades. Por isso que as nossas aulas, a gente fala habilidade tal, habilidade tal. Existem as habilidades que são cobradas no Enem. As habilidades das nossas aulas são habilidades para a vida, são habilidades para o mercado de trabalho, são habilidades para o seu sonho, para o seu projeto de vida. E também as habilidades que colam, que estão em conjunto com as habilidades do Enem. Você estudando conosco, você consegue fazer a prova? Sim, mas quando você quer estudar de maneira mais direcionada, você sim deve procurar saber como é que é a prova, que tipo de questão cai lá. Então, o Enem é uma prova de habilidades, não é uma prova só conteudista, tá? E aí eu pergunto para vocês também, uma outra questão que é muito óbvia, mas não tão óbvia, está na tela. O que é a redação do Enem? Olha só, o que é a redação do Enem? E essa resposta passa para os professores, mas eu gostaria de perguntar para a professora Tayana. Professora Tayana, o que é a redação do Enem? Poxa vida, eu acho que a redação do Enem envolve tanta coisa, Mauro, que agora eu fico até sem palavras, né? Mas ela é um exercício aí de cidadania, de democracia, de acesso, né? E ela não é conteudista, então ela vem mesmo... Eu lembro que no início da prova, quando começaram as provas do Enem, dava muito trabalho explicar na sala de aula essa questão da união aí das disciplinas, né? Que hoje a gente chama de componente curricular, e foi um avanço já. Então, eu acho que é democratização, eu acho que é acesso. E esta prova democrática de acesso, primeiro vamos lembrar que o Enem não é uma prova de exclusão. Ou seja, a ideia não é excluir pessoas, porque, em geral, as vagas nas universidades federais sobram. A ideia é incluir, tanto que tem segunda, terceira, quarta chamada, algumas faculdades quinta chamada. Então, olha só, é importante você pensar que estão tentando captar as pessoas e colocar. Então, a ideia é que você entre. A ideia é que você interprete as questões buscando associá-las com muito do que é a prática de vida, portanto, aí as habilidades. E na redação específica, é cobrado um posicionamento cidadão em relação a um tema específico. E aí, por que é importante? Porque aí você tem as habilidades que são cobradas na redação. Você tem lá uma tese, você tem que ter uma tese. Você tem que ter argumentos sustentando essa tese, tem que ter proposta de intervenção, ou seja, você tem que ter elementos de coesão, coesão e coerência, ou seja, cada um desses elementos valendo 200 pontos. Há também o uso da língua padrão, né? Ou seja, são elementos bem objetivos. O Nicolas fala que é um teste da nossa capacidade de argumentação. Perfeito, gostei. Na redação, isso mostra muito. E aí eu vou perguntar para você, professora Tayana, agora você deu uma aula para mim sobre isso, no ano passado eu falei, nossa, aprendi bastante. Meu Deus, que foi Qual é a diferença entre um artigo de opinião e um texto dissertativo argumentativo cobrado no Enem? Olha só, aqui em geral na escola a gente pede artigo de opinião. Qual é a diferença disso para a redação que é cobrada no Enem? Professora Tayana, responde para nós. Então, vamos lá, né? O artigo de opinião foi uma escolha do currículo do Estado de São Paulo, eu acho que muito assertiva, porque você tem que se posicionar muito mais e você pode trabalhar com temas polêmicos, polarizados, enfim. Já o artigo de opinião, ele é específico para provas, para medir, como vocês colocaram aqui, né? Testar a sua capacidade. E eu não tenho a obrigação de trabalhar com um tema
tão polêmico, certo? Eu posso abrandar um pouco, enquanto no artigo de opinião, não. E o artigo de opinião, ele circula mais em veículos aí jornalísticos, tá? Então, que o repórter se posiciona, o comentarista e tal. E por que a gente trabalha com artigo de opinião? Para dar mais possibilidades, para que vocês desenvolvam mais a capacidade argumentativa do que podá-los em um texto dissertativo argumentativo. E a dissertação, ela vai aí desde, né, do texto dissertativo argumentativo até uma tese de mestrado. Mas, enfim, vamos ficar no texto dissertativo argumentativo, que você vai sim defender uma tese, você vai se posicionar, vai apresentar uma proposta de intervenção, respeitando aí os direitos humanos, respeitando, né, sendo cidadão e trabalhando toda a sua capacidade argumentativa, mas não tem não é obrigado a você usar um tema polêmico, tão polarizado. Ou seja, grosso modo, o texto dissertativo argumentativo é para a prova, o artigo de opinião circula nas esferas sociais, mas, como a professora falou, com certeza, né? Então, é claro que não se encerra aqui isso, mas a gente pode ir muito além. Mas aqui, objetivamente para você, eu vou perguntar uma coisa muito importante e participe conosco, queridíssimo estudante, porque aí vai ter muito da sua resposta, vai ter que ter aqui nas nossas aulas, não só na de hoje, nas outras tantas até o final do ano. A pergunta é essa que está na tela. Quais são as suas maiores dificuldades ao escrever um texto dissertativo argumentativo? Ou seja, qual é a sua maior dificuldade ou as maiores dificuldades quando você vai fazer aquela redação que vale para o Enem, que o professor passa para você, ou que você já fez no ano passado treinando, testando? Ou seja, quais os seus problemas? Abra seu coração conosco em relação a dissertativo argumentativo. 1 minuto, a gente já volta. E os alunos abrindo o coração aqui pra gente. A Rebeca fala pesquisar informações. O Breno, ele fala construir uma conclusão. Breno, eu recebi algumas redações de vocês, que vocês me mandam, e os alunos que mandaram, todos tiveram dificuldade na proposição, nessa proposta de intervenção. Pelo menos foi o que eu recebi, viu, professor Mauro? Foi o que eu recebi aqui. Então, gente, olha só, para a gente continuar a nossa conversa de maneira muito simples, vamos pensar o que é um texto, qual é a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Ele tem que ter uma tese, que é a apresentação do tema, tá? E o posicionamento. Então, o seu posicionamento é a sua tese. Argumentos que sustentam essa tese, por exemplo, você é a favor de algo por algum motivo. Então, tem que ter o posicionamento e tem que ter os argumentos que sustentam este posicionamento. Por exemplo, eu adorei a aula do professor Mauro. Então, por quê? Os argumentos. Eu odiei a aula do professor Mauro. Os argumentos. Ou seja, gostar e não gostar é muito fácil. Argumentar é mais complicado. Então, é isso. Tese, que é o seu posicionamento, e os argumentos, tá certo? Por exemplo, o Mauro é feio. Beleza, ótimo, sem problema. Gostei, não gostei, o Mauro é feio. É opinião. Agora, o que leva você a acreditar que o Mauro seja feio? Argumentos, argumentos, argumentos. E a sua proposta de intervenção. Pô, se o Mauro é feio e você argumentou, a proposta de intervenção, sei lá, cirurgia plástica, sei lá, um penteado novo, ou sei lá, ou então autoaceitação, que eu acho mais legal. É por aí que funciona. Tese, argumentos, proposta de intervenção, tá certo? Não dá tempo de aprofundar, mas é bem por aí, tá bom? Procure exemplos na internet, tem um monte, joga lá no Google, redação nota 1000. Eu acho que está relacionado também à pesquisa, né? A questão da argumentação muito relacionada à pesquisa. Perfeito. E, geralmente, no Enem, aí que está o ponto.
E a proposta de redação, ela vem através de textos motivadores. E o que são os textos motivadores? São textos que te levam a pensar um determinado assunto. E eu vou passar para vocês agora alguns textos motivadores e quero que você escreva sobre este assunto, tá? E manda para a gente, manda para o professor, e compartilhe com os amigos. O primeiro texto motivador. Texto 1. Quando a sobrevivência depende de um simples olhar generoso. Olha aí a tela, você tem imagem, o texto, a imagem é um texto. Exato. Tem um cachorro na calçada, né? Acho que é uma calçada pelo piso, pessoas andando, meio que ignorando o cachorro. Certo? O texto 1 é este. Texto 2. Lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Artigo 32. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Apresentei uma imagem, apresentei um texto, que é um texto de lei, uma lei de 1998. Certo? Mais um texto. Texto 3, por Alessandro Junqueira. Brasil tem 30 milhões de animais abandonados. Cães são encontrados em situação de maus tratos no bairro X. Denúncias de maus tratos contra animais crescem nos últimos anos. Essas são notícias que encontramos constantemente ao abrirmos o jornal ou ouvirmos os noticiários da TV. No Brasil, todos os dias podemos observar animais abandonados na rua, lutando para conseguir comer restos de algo ou tomar água em alguma poça. Por outro lado, há pessoas que tentam minimizar o sofrimento desses animais, dando-lhes comida e água, além de um carinho. Mas isso não possibilita acabarmos com o sofrimento desses animais em nosso país. E está na hora de nós brasileiros lutarmos por esses bichinhos. Pergunta para vocês: qual é o assunto comum aos 3 textos? 1 minuto, já voltamos. 1 minuto não, 30 segundinhos. É muito simples, eu acho. Já voltamos. Parece que ficou fácil aí dos alunos perceberem, né? Qual o tema, na verdade, qual o assunto, foi a pergunta que o professor Mauro fez. A Caroline fala maus tratos de animais, crueldade com animais domésticos, a professora Cláudia, animais abandonados, o Yuri, a situação de abandono dos animais, animais em situações de abandono. Você vê que é a mesma temática, né? Eu quero que você, queridíssimo estudante do estado de São Paulo, aluno nosso, querido, vai fazer o que agora? Na tela. Proposta de redação. A partir da observação da leitura dos textos, a imagem 1, os textos 2 e 3, os textos motivadores, e com base nos seus conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo sobre o tema: o abandono e os maus tratos a animais no Brasil, uma questão pública. De novo, peraí, olha. O abandono e os maus tratos a animais no Brasil, uma questão pública. Note que, quando a professora Tayana anotou bem, que, olha, não pode ser um tema que ele seja algo extremamente politizado, porque ele desperta paixões de lado A, de lado B, de cima e de baixo, não. É um tema que é comum, tanto aqui no sul, sudeste, quanto no norte, nordeste, quanto no centro-oeste, ou seja, animais são maltratados, animais silvestres, ou seja, a ideia aqui é que você se posicione em relação a esse tema. É um tema polêmico? Sim, é um tema pertinente, é um tema que é inclusive de saúde pública, é um tema de humanidade com os animais. Então, a ideia é que você faça um texto com essa estrutura, certo? Está aqui a estrutura: tese, argumento,
argumento e na tela, proposta de intervenção. Foi o que eu falei agora há pouco para vocês. Tese, 2 argumentos no mínimo e uma proposta de intervenção, solucionando o problema. Ou seja, se posicione, você tem que ter uma opinião sobre esse assunto, tem que ter uma opinião, isso é cobrado de você, tem que ter argumentos e tem que ter proposta de intervenção. Eu recomendo que você leia muitos textos dissertativos, porque em geral as pessoas não vão tão bem nesse tipo de texto. Porque as pessoas em geral, quando é para escrever uma história, a gente lê muita história, mas lemos poucos textos dissertativos, poucos artigos de opinião. Então a gente não tem uma referência. Leiam, joga lá de novo, no Google. Redação, nota 1000 do Enem. Leia, veja qual é a estrutura, leia várias delas e faça o seu texto com esse tema que nós propomos aqui. Acho que a pesquisa é a grande sacada aí para fazer uma boa redação, né? Exatamente, pesquisa. Para começar. Se está com dúvida ainda lá na conclusão, aguarde que virão mais aulas e a gente vai sanar suas dúvidas. Exato. Hoje foi só um start. Exato. O que fizemos hoje? Hoje revisamos a estrutura do texto dissertativo e argumentativo e a partir de textos motivadores propusemos a elaboração de um artigo de opinião. Tá certo? Diga o que você achou de nossa aula, o QR Code está na tela, olha só. Diga o que você achou dos novos estúdios aqui da MGM, Metro Goldwyn Mayer, Centro de Mídias. Comente aqui, lá no nosso Instagram, Fox, Língua Portuguesa, CMSP, _ 20th Century Fox, do Centro de Mídias, veja o que você achou. Gente. Tá muito bom aqui, ó. Língua Portuguesa, CMSP _M. Professor Tayana, valeu pela aula. Valeu, obrigada produção, ó. Arrasaram alunos, professores. Até a próxima. Valeu, gente. produção. Estamos se esforçando aqui ao máximo. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, Valeu. tchau.